Este programa é livre para todos os públicos. É muito bom chegar até você, é muito bom saber que você está aí e neste tempo de fim de ano, onde muitas surpresas, nós temos muitas celebrações, encontros, reuniões familiares, principalmente nós que vivemos aí quase já, infelizmente, 3 anos com essa pandemia, onde esses encontros eles foram ficando cada vez mais restritos. E neste ano, com a graça de Deus, com todos os cuidados que ainda nós temos por conta da pandemia, mas o fim de ano ele traz também esses reencontros. E neste programa, de modo muito especial, nós queremos homenagear alguém que nós trazemos no coração e que amamos muito e que amanhã fará 86 anos, nosso querido Monsenhor Jonas Habib. É a ele que nós queremos dedicar esse programa e também, não só falar da vida do Padre Jonas, mas principalmente ele como um grande gente de fé, que ele também nos deu muitos motivos para que também sejamos nós gente de fé. E é por isso, seja muito bem-vindo para este programa, onde nós vamos testar um pouquinho mais a nossa fé através dos testemunhos que por aqui passarão. Olá, pianista. Tudo bem? Olá, tudo bem. Um momento. Toca essa música pra mim. O ano era 1936. O mundo vivia o período entre as 2 grandes guerras. Mudanças, transformações na política, nas artes, na sociedade como um todo. Foi um período conturbado, onde Hitler se impunha com seu nazismo e naquele ano ele promovia a Olimpíada de Berlim. E por mais que vários países pedissem o cancelamento e até tentassem boicotar os Jogos, a Olimpíada aconteceu, seguida de forte perseguição aos judeus. Aqui no Brasil, Getúlio Vargas estava na presidência e ele tentava se fortalecer em meio a inúmeros conflitos, porque o comunismo também chegava aqui, com vários de seus antigos adversários. E foi assim, em meio a esse contexto, que a 21 de dezembro nasce Jonas Habib. Assim como a realidade da época, o seu parto não foi nada fácil. Quase não nasce. Após horas e horas de tentativa, o médico alerta seu pai Sérgio de que não havia mais o que fazer, a não ser deixar a dona Josefa descansar. Foi aí então que a mãe decidiu consagrar o filho a um santo recém-canonizado de quem ela ouvira falar, Dom Bosco. E quando menos se espera, ouve-se o choro de Jonas. A plenos pulmões, o menino avisa a todos na sala que havia chegado. Os mesmos pulmões, que fariam sua voz ecoar aos povos a boa nova do Evangelho, mudando a vida de muita gente por várias gerações. Porque assim a vida daquele que se entrega verdadeiramente a Deus é como uma pedra lançada ao lago. Cria ondas que vão repercutindo e atingindo a muitos com os efeitos do seu sim. É de emocionar de uma forma assim tão rápida, tão resumida, ver um pouquinho dessa história deste homem que nos ensinou na sua escola um pouquinho de ter fé. Mas antes dele ser este homem conhecido, homem das mídias, dos meios de comunicação, ele foi irmão, foi filho, e é com muita alegria que hoje, e com muita alegria, muita honra, que eu trago aqui para falar um pouquinho da própria história, não somente da história do seu irmão, mas posso chamar assim, tia Lina,
Tia Lina. Porque o nome não é somente Lina, né? É Jorgelina. Mas, bem-vinda, tia Lina. Obrigada. É uma alegria tê-la aqui. Para quem não conhece, a senhora é irmã do Padre Jonas, né? Irmã do Monsenhor Jonas, como nós falávamos um pouquinho ali atrás, a primeira das meninas. A primeira das meninas. E nós estamos neste programa porque amanhã nós celebramos o aniversário do seu irmão. E muito mais do que somente falar dele, nós queremos falar de tudo aquilo que o circundava. E também a senhora, né? Com a sua história, com a sua vida. Quem é a dona Lina ou a tia Lina naquilo que ela vive, que ela viveu, que ela traz essas marcas? E se a senhora está sentada aqui, nessa poltrona, a senhora também já recebeu um selo. Eu gosto de dizer assim, a senhora também é gente de fé, né? A senhora também traz essa marca. Nos conhecemos já há alguns aninhos, em outro contexto, mas nos conhecemos muito bem. E agora, queremos também conhecer um pouquinho mais. O que a senhora pode nos dizer sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua relação como irmã do Padre Jonas, um pouquinho do que a senhora viveu com ele, enfim. O programa é seu. Nossa, eu só estou aqui para isso. Hein? Eu estou aqui só para dar esse pontapé inicial. Mas é a senhora quem vai dizer. Então, né? A gente diz assim, gente de fé. O nascimento do Jonas foi uma fé muito grande. E essa fé continuou, né? Quando ele se tornou menino, quando ele foi lá para o colégio, Padre Mói, quando ele disse para uma madre superiora que ele queria ser padre, tudo isso é gente de fé. E ele sempre mostrou essa fé. Eu não conhecia nesse tempo, não era nascida. Mas quando eu nasci, foi um tempo de muita fé para minha família, né? Então, para o Jonas também foi. Mas eu brinco muito, né? Eu sou a primeira irmã e a irmã que ele mais gosta. Pode rir. Sabe por quê? Porque só tinha eu. Entendi. Foi a única irmã que ele chorou, né? Quando ele foi. Quando ele foi pro seminário, a senhora tinha quantos anos? Um ano e meio, mas 1 ano e 8 meses, por aí. E contam, né, que quando ele foi no meu berço me fazer chá, foi o único momento que ele chorou. Olha só. Então é por isso que eu falo, né? É a sua irmã que ele mais gosta. Foi a única que ele chorou quando ele deixou, porque só tinha eu. As outras 3 vieram, depois, ele já estava no seminário. Né? E naquele momento a minha mãe aproveitou e disse para ele, mas se você quer, você não precisa mais ir. Né? E ele não respondeu, engoliu e não olhou para trás. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Imagina se ele tivesse olhado para trás. Não, é tudo obra de Deus, né? Tudo obra de Deus. Não era para ele olhar para trás. E esse convívio que a senhora teve, porque naquele tempo as coisas eram um pouquinho mais, digamos assim, eu falo até a formação aos padres, porque ele foi com 12 anos de idade, mais ou menos. Né? Quase 12. Quase 12 anos. Então era um pouco mais fechado, era um pouco mais restrito, até mesmo a distância não era assim como nós fazemos hoje. No mesmo dia, né? Em São Paulo, ele foi para Lavrinhas, né? Não fazia assim essa ida e vinda. Mas quando ele vinha, né? Como é que era o Jonas irmão? Como ele era e como ele é, né? Porque ele não deixou de ser seu irmão. É o mesmo. É o mesmo menino que eu ia ver em Lavrinhas. Porque quando ele veio depois de muito tempo. Ele já voltou um homem, ele já veio de batina. Antes eram vocês que iam visitá-lo? Quando dava certo, né? Porque também é como você mesmo, o senhor mesmo falou, né?
Aí é que acontecia, né? Era muito longe, era tudo muito difícil. A gente ia de trem. Para mim, a gente andava muito, andava bastante por aquele lugar que tem as mangas, né? Sim. Então tinha aquela estradinha de manga, de um lado manga, embaixo das mangas os porcos, mas que para mim era uma maravilha, era a coisa mais linda. Mas eu ficava muito cansada, aquilo era muito longe. Quando eu voltei a Lavrinhas depois de moça, eu falei, nossa, que horror, é um pedacinho, né? Um pedacinho. Mas para a senhora, Era uma maravilha. uma criancinha... Aquele lago, olha... Era um mar. Ai, era maravilhoso. Tudo muito bonito, porque primeiro, a minha mãe dizia que a gente ia ver o meu irmão, Sim. né? Então tinha uma preparação para a gente ir. Uhum. Aí quando ia, chegava, ele ficava com a gente o dia todo. Os padres permitiam que ele ficasse com a gente. Então ele tocava piano, ele cantava, ele levava a gente para mim, aquele lago maravilhoso, eu ia ver até o lago. A gente dormia, depois no outro dia a gente vinha embora. A senhora falou num ponto que aqui é uma curiosidade minha. Foram muitos anos, como a senhora mesma disse, dele não voltar para casa. Então era a visita que vocês faziam a ele. Mas como era, o que a sua mãe e o seu pai diziam dele? Porque uma coisa é assim, nós vamos visitar o seu irmão. Mas tinha ali aquele acostumar vocês, né? A senhora que veio primeiro, depois a Márcia, a Marta, a Maria José, acostumar vocês que vocês tinham outro irmão que não estava ali. Como é que era feito isso? Porque tinha o outro irmão, né? O José Carlos. José Carlos. Mas o Jonas estava fora, né? E vocês foram crescendo sem a presença do Jonas ali. Mas como é que era esse acostumar, habituar vocês? Qual que era a pedagogia que os pais de vocês usavam de dizer, vocês também têm um irmão que não está aqui, mas ele está lá? Eu acho que aí é a pedagogia de Deus, né? Uhum. Porque o Jonas não estava ali, mas o Jonas estava ali, presente. Olha. Sempre. Uhum. Sempre. A gente sempre conversava muito. Meu pai cantava muito, gostava de cantar. A gente cantava, a gente brincava, né? Nós jantávamos sempre juntos. A gente esperava meu pai chegar para jantar. Aí já estava a família toda, já tinha nascido todas as irmãs, tudo. Né? Sentávamos na mesa, conversávamos. E o Jonas também participava. Não estava ali, mas eu acho que estava no nosso coração. A minha mãe nunca tirou o Jonas de casa. Olha que coisa bonita. O Jonas sempre esteve com a gente. Sempre. Quando a minha mãe escrevia para ele contando da gente, depois do jantar, ela lia a carta que ela tinha escrito, que ela respondia para ele. E lia também as cartas que ele mandava, porque naquele tempo não tinha jeito, era carta. Naquele tempo não tinha chamada de vídeo, né? Porque numa agora reunião é tão como fácil, essa, né? Numa reunião familiar como essa, era só colocar o celular, Jonas, fala aqui com as suas irmãs, tudo. Não tinha. E às vezes, esta ausência de comunicação tão facilitada que hoje nós temos, fazia com que ele estivesse ainda mais presente. Porque às vezes hoje, com a comunicação tão facilitada, a gente pode ficar com uma presença muito fria. Acostumados. Mas esta presença dele era real. Era real. E a gente gostava dessa presença real que não estava. Difícil de explicar. Sim, sim. Mas muito sentida. Uhum. Eu sempre falo, com o Jonas a gente tivemos pouco tempo, mas muito tempo, sempre tudo muito intenso. Então, quando a gente pôde, porque às vezes meu pai e a minha mãe iam, mas nós não íamos. Mas a gente mandava recado e recebia recado. Então a gente participava, é como se tivesse ido. Quando ele pôde vir, quando ele veio para São Paulo, que ele veio, nossa, foi dia de festa. Mas a gente já conhecia o Jonas por inteiro.
A Maria José se assustou quando viu o Jonas. Ela Ele é veio mais de nova. batina, era menorzinha. Maria José nasceu muito pequenininha, muito fraquinha. Então, a nossa caçula, muito Sim. dengosa também. Na nossa caçula, mesmo depois de velha, que ela não morreu velha, mas a Zé era a nossa caçula, ainda é, Sim, né? A nossa caçula. vai ser sempre a caçula. Isso. Então a Maria José chorou quando viu o Jonas. É. Mas chorou porque a Maria José estranhava a todos, porque ela era muito apegada à minha mãe, a gente. Ela viveu um tempo num casulo. Então ela queria a gente junto. E o Jonas assustou um pouco ela. Ela já conhecia o Jonas, minha mãe já tinha levado. Sim. Mas ele veio de batina, tudo, né? Então, mas no roupa instante pegou amizade, no instante conversou, queria saber se ele tinha roupa embaixo da batina, como é que era. Aquelas coisas de criança. Coisa de criança. Mas coisa de família mesmo, de sentar, de conversar, de comer junto, de brincar. Um detalhe, porque assim, né, a minha família como padre, né, eu tenho a minha família, eu tenho uma irmã apenas. Mas a família de vocês são 6 irmãos. E o Padre Jonas, o Monsenhor Jonas, ele sempre esteve fora, né, na sua vida própria, na sua missão própria. Vocês também, cada um foi crescendo, cada um foi Formando encontrando a o sua seu marido, né, o Zé Carlos, sua esposa. A vida continuou. Mas as reuniões familiares, elas sempre aconteciam. Sempre, ainda acontece. E ainda acontece. Menos por causa da pandemia, porque nós já estamos velhinhos. Mas os sobrinhos preparam tudo para a gente. Uhum. Então, essa amizade, essas convivências, a gente ainda tem. E Graças como a era, Deus. Dona Lina, Tia Lina, como era essa reunião familiar? Porque assim, seja o próprio padre, não estou falando do Monsenhor, mas seja o próprio padre, seja a família do padre, muitas vezes as pessoas têm um olhar um pouco que, como será? Porque acham que tem uma coisa diferente. Né? Não tem nada de não diferente. Não tem nada de diferente. Mas acho que é uma reunião onde a gente só vai para... Aí coloca o canto gregoriano, aí a casa fica aquela coisa assim meio que monástica ou coisa desse jeito, aí os anjinhos vêm. Como que é a reunião de vocês? Como é a vida espontânea, as brincadeiras? Como é que vocês faziam e fazem ainda, né? Quando se encontram, essas brincadeiras, essas conversas de irmãos, existe isso? Essas picuinhas entre irmãos, essas brincadeiras, por mais que a senhora disse, o Jonas sempre esteve fora, mas sempre esteve dentro. Quando aconteciam esses encontros? Como é que eram esses encontros familiares? Era o Padre Jonas, mas antes de ser o Padre Jonas era o meu irmão. Né? Então eu tratava ele como José Carlos, né? Igual. Sim. Nunca esqueci que ele é o Padre Jonas, nunca esqueci de tudo que ele é. Uhum. Mas ele é o Jonas. Antes dele ser tudo que ele é seu irmão. Ele é Jonas. Então, as brincadeiras, as malvadezas. E ele também é malvado, viu? Ah, é? Teve uma vez que eu fui para Cachoeira Paulista e eu dormi lá na casa da Marta. A Marta morava em Cachoeira Paulista e eu fui numa festa que teve 8 de dezembro, aniversário do sacerdócio dele. Sim. E teve um outro padre que também tinha sido ordenado nessa data. Teve uma festa bonita. A minha bolsa estava muito pesada, não sabia mais o que fazia com aquela bolsa que eu carregava ela aqui. Eu pus ela para lá, pus ela para cá. Eu falei, mas o que acontece? Não tinha tanta coisa na bolsa para ela estar tão pesada. Foram algumas pedrinhas que os meus irmãos colocaram, inclusive o Padre Jonas. É mesmo? Da hora que eu falei, porque só no outro dia,
quando eu fui separar o dinheiro do ônibus para eu voltar para São Paulo, é que eu vi a quantidade de pedra. Eu carreguei pedra a noite toda. Olha que coisa boa. Bom demais, Coisa que né? só fazem com irmãos. Então, e o Jonas estava no meio. E o Jonas ele estava no ria, se divertia. Mas ele também sofreu bastante bullying com a gente, não tem dúvidas, né? Ele aprontava, mas sempre foi um irmão muito bom, um irmão muito carinhoso, um irmão de muita festa, né? Muita, assim, o Jonas iluminava. Sim. E deixava aquilo iluminado. Né? É difícil de explicar essa relação, mas é uma relação de irmãos. Sim. Cada irmão é um, né? A minha mãe dizia que a mão da gente, os dedos não são iguais. Então nós somos assim. Sim. Cada um é um, mas um vive em função do outro. Estão ligados, né? Isso. Cada um é um, mas todos estão entreligados. Ali. Nós estamos caminhando já para o término desse bloco. Eu queria que a senhora, primeiro, fazer um convite, fazer já uma convocação à senhora publicamente, né? Que um dia a senhora volte aqui para contar um pouquinho da sua história, que hoje nós estamos falando dessa sua relação, um pouquinho, né, da sua relação com seu irmão, por ocasião do aniversário dele, que é amanhã. Mas a senhora também teve a sua vida, a senhora também teve a sua história, então fica aqui o convite para que a senhora volte para nos contar um pouquinho da sua história. A hora que vocês quiserem. Como fez a sua irmã Márcia, né? Tia Márcia já passou por aqui, então a senhora também. Então vamos já para o próximo ano deixar. Mas, antes de terminar, eu queria que a senhora contasse um pouquinho sobre esta fase em que todos nós estamos vivendo, que é justamente essa enfermidade do Monsenhor, né? Como que tem sido para vocês, como família, não somente viver, porque a gente sabe que nunca é um momento fácil, né? Mas como vocês têm vivido este momento em que o Monsenhor, lá em 2008, viveu toda aquela situação, passaram-se 6 anos, ele ficou vivendo ali aquela fase também em que ele sumiu, inclusive, dos meios de comunicação, todos perguntavam, o Monsenhor morreu, né? Mas agora é público, todos nós sabemos, ele tem passado aí por uma situação de enfermidade, né? Então, como tem sido vocês como irmãos? Por quê? Ele ficou em Cachoeiro Paulista durante todos esses anos, vocês todos aqui em São Paulo. Então, o contato com vocês era quando ele vinha ou quando vocês iam, né? Mas existia a possibilidade de vê-lo, de conversar, de falar. Como que tem sido hoje este momento para vocês como família? De viver essa situação, porque, como a senhora disse, os dedos são diferentes, mas estão todos interligados. E assim a gente termina esse primeiro bloco. É difícil, né? Não tem como explicar. Mas é tudo muito sereno. Difícil, muito difícil. Eu tive a felicidade de ver ele esses dias e foi muito bom. Brinquei com ele também e ele também brincou comigo. Não colocou pedras porque não tinha? Não tinha, porque se tivesse ele dava um jeitinho. Né? Mas o Jonas é uma pessoa maravilhosa. Muito tempo a gente não pôde se ver. Depois que começou esse mieloma, a pandemia, a gente se viu muito pouco. Passamos um dia juntos, quando tudo começou. Mas depois ficou mais difícil, a gente se vê mais pelo celular. Então eu converso com alguém que está com ele, tem sempre alguém cuidando dele. Sim. Ele tem os sirineus. Sim. E peço, né, se ele puder, se ele estiver disposto, que eu queria falar, ele está com saudade de mim.
E ele mostra que tem saudade mesmo. Logo depois, a gente conversa, como você está? Eu estou bem. Sim. Ele está sempre bem. Estou bem. E conta das proezas do tratamento, das dificuldades do tratamento, mas que para ele não é dificuldade. Ele atravessa muito bem e faz a gente atravessar também. Bem. Ou seja, a gente termina dizendo justamente que, da mesma forma que ele, ausente, sempre esteve presente, agora, ausente, sempre presente. Lá, sem o celular. Hoje, com o celular, com a facilidade do celular. E conforme ele fala, mesmo doente, eu sou guerreira. Tia Lina, já fiz o convite, espero a senhora em breve aqui também para Se contar Deus quiser. o seu testemunho, que eu particularmente conheço um pouco. Que bom, né? Sorte sua. Mas eu quero agradecer Mas não a é senhora. grande coisa, né? Não, mas eu quero dizer que é sempre muito bom estar com a senhora e, de maneira muito especial, eu não trago somente um carinho de tia, mas um carinho de mãe pela senhora. Então, eu lhe agradeço muito, né? E abro o meu coração dizendo, eu lhe amo de todo o coração, de verdade. E que em breve a senhora esteja aqui para contar também um pouquinho da sua história. Deus lhe abençoe. Amém. E que assim terminamos este primeiro bloco. E daqui a pouquinho nós temos um outro convidado que também neste programa especial vai nos contar um pouquinho também da sua trajetória e dos seus caminhos entrelaçados com o Monsenhor Jonas Abib. É rapidinho, nós voltamos com o programa Gente de Fé. Como é bom sempre aqui recebermos pessoas agradáveis, pessoas que nos fazem sentirmos-nos em casa na sua própria história. Eu tenho certeza que você que acompanhou o primeiro bloco com a tia Lina, irmã do Monsenhor Jonas Abib, também pôde viver essa experiência de se sentir em casa na história dela com o Monsenhor Jonas. Assim é o percurso de fé, porque é assim que os irmãos vão se aproximando e vão se atraindo um ao outro. É justamente o que Jesus Cristo faz comigo e com você. Ele não nos criou para estarmos sozinhos, mas nos criou para estarmos entre os irmãos, com os irmãos. É claro que tem aqueles que chegam primeiro, e esses que chegam primeiro nos contagiam para que nós também possamos seguir o mesmo Jesus Cristo. Eu tive a oportunidade de viver a minha missão bem próximo ao Monsenhor Jonas Abib, em um tempo onde eu pude trabalhar com ele e ali eu pude perceber a graça que Deus me concedeu de estar lado a lado de um grande homem de Deus, primeiramente, um grande homem de Deus, onde eu comecei a perceber que aquilo que eu via nos palcos, nas pregações, traduzido na vida dele, tudo aquilo que ele transborda, tudo aquilo que ele transbordava nas suas pregações, nos seus escritos, era fruto de vivência. E essa experiência que eu tive de poder estar ali durante um tempo, trabalhando junto com ele, me edificou muito como pessoa, porque eu pude ver traçado na vida deste homem um itinerário de santidade. Mesmo em meio às fragilidades dele, todos nós passamos por momentos difíceis, dolorosos, desafiadores, mas eu ali percebi que o que prevalecia era o homem de Deus, um homem enraizado em Deus, um homem abandonado em Deus, um homem que coloca a sua confiança em Deus e mesmo em meio às adversidades, continua crendo, continua acreditando. E eu pude testemunhar isso inúmeras vezes, nos acontecimentos, nos fatos ordinários da vida, um homem que se deixa formar por Deus, um homem que se abre à ação da graça de Deus, um homem do Espírito. Então muitas vezes, até mesmo na sua fragilidade física,
ali eu presenciava que o que prevalecia era Deus. Sim, precisava haver um enfrentamento humano, mas ali havia uma dependência de Deus. E mesmo quando não se tinham respostas, a postura era de confiança em Deus. E isso me edificou muito, isso me ensinou muito. Então eu aprendi com o Padre Jonas a ser de Deus. Fui impulsionado a querer me lançar cada vez mais em Deus nesta aventura de fé e perceber que a santidade não é uma teoria. A santidade é uma possibilidade concreta para aqueles que creem, para aqueles que se abrem e se deixam moldar por Deus. O Padre Jonas é um homem que se deixou e se deixa moldar por Deus, modelar por Deus. Por isso, esse tempo que eu vivenciei de maneira mais próxima junto a ele, me ensinou a querer Deus acima de tudo, a me abandonar em Deus e de perceber que a santidade ela é possível e é para os nossos tempos, porque ele se tornou uma grande referência para nós, de homem de Deus, de homem ousado, de homem de fé. Eu também quero, aprendendo com ele, ser assim. Que Deus nos ajude. Forte abraço. Ei, Tiago Marcon, nós estamos neste programa especial, programa Gente de Fé especial, porque amanhã nosso querido Monsenhor Jonas completa 86 anos. E tivemos no primeiro bloco sua irmã, a tia Lina, aqui conosco. E agora, provocados por esse testemunho do Tiago, eu recebo aqui, também com muita alegria e honra, Padre Silvio. Bem-vindo, meu querido. Obrigado, que Padre. alegria tê-lo aqui. E ouvindo um pouquinho, Padre, do testemunho do Tiago, nós que somos padres, porque ele contou a história dele ali, um pouquinho do testemunho dele, com o Monsenhor Jonas Habib. Hoje nós somos padres, né? E temos também esta missão de sermos pessoas que indicam Deus para os outros. Bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo a este programa. Se apresente um pouquinho, né? Quem é o senhor? Porque, com certeza, o senhor já é alguém conhecido na TV Canção Nova, Sim. Esteve muito presente. Mas por onde anda o Padre Silvio, sentado aqui na poltrona do Gente de Fé? Atualmente aqui em São Paulo, né? Na Paróquia Santa Terezinha, na comunidade salesiana do Colégio Santa Terezinha, região Santana, Zona Norte. Mas sou ali de Cruzeiro, né? Nasci em Cruzeiro, portanto, bem do lado, né, da chácara, onde a história Canção Nova, né, começou ali. E em Cruzeiro também, naquele tempo que os rebanhões, né, o início deste grande carnaval com Cristo, acontecia num estádio ali do lado da minha casa, né? Eu moro exatamente do lado desse estádio. Então, desde criança, a minha proximidade, né, com o Monsenhor, também pela história de família, né, porque quando ele estava em Lavrinhas, eu tenho um tio padre salesiano, que é uma turma depois, né, dele. Então, eles conviveram por ao menos alguns anos ali. Isso é um detalhe que eu não sabia. Então a proximidade da família, né, das nossas famílias também são grandes. Isso é muito bacana, né? Então esse é o Padre Silvio, né, que já passeou um pouquinho pela Canção Nova também, né, com programas, pregações. E atualmente estou aqui em São Paulo nessa missão agora como pároco e também como vice-diretor da Presença Salesiana aqui. O senhor contou esse detalhe do seu tio, que é um padre salesiano, Sim. né? Foi assim que Dom Bosco entrou na sua vida ou Dom Bosco teve um outro meio para entrar na sua vida? Porque hoje o senhor é padre, né, dos salesianos de Dom Bosco, né? Mas como é que foi esse encontro com Dom Bosco? Ali em Cruzeiro tem a Presença Salesiana também, né? O Instituto Nossa Senhora Auxiliadora. E em casa nós sempre fomos muito próximos dessa Presença Salesiana. Não é uma paróquia, mas é uma capela que tem atividade paroquial intensa, né? 2 missas diárias, final de semana diversas missas, catequese, enfim, né? E eu frequentava mais ali do que a minha própria paróquia, né? Que fica muito pertinho também. Mas eu achava interessante essa forma que aquela comunidade ela acontecia, né? Tinha o oratório, e o oratório ali era diário, e em casa somos 8 filhos, né?
e dos quais eu sou o caçula, mas acima de mim são gêmeos. Então, esses 4 últimos, nós éramos mais ou menos próximos na idade, e nós íamos então no oratório. Eles eram coroinhas, o que menos se envolvia era eu, né? Eles já eram coroinhas, líderes do oratório, eu ia lá brincar um pouquinho, né? E então Dom Bosco sempre foi muito presente na minha casa. Essa imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, ela nos marca muito, né? Minha mãe tinha essa bonita tradição, todo dia 24 também, na penteadeira dela, né? Acendia uma velinha e a gente rezava. Neste dia o terço era ali, né? Com Nossa Senhora Auxiliadora. Então foi assim, se tornando muito, muito presente para nós a história de Dom Bosco. E eu, quando pequenininho, acho que essa história, claro, ninguém sabe, minha mãe me vestiu de Dom Bosco para eu sair nas procissões, né? Então, por 3 anos, eu saí de Dom Bosco na procissão, né? Depois eu cresci um pouquinho, a batinha ficou pequena, ela me fez sair de São Domingos Sávio. Então, eu saí por uns 2 anos de Domingos Sávio, né? Então, essa proximidade com Dom Bosco foi muito intensa. E eu tive a alegria também de, por um ano da minha vida, né, terminando a antiga 8ª série, sim, de estudar nos Salesianos, né? Era o último ano que eu tinha possibilidade, porque ali ainda não existia o colegial, né? Hoje o ensino médio. Ensino médio. Então eu me formei nos 25 anos do Instituto Nossa Senhora Auxiliadora. Aí foi tudo de bom, né? Estar ali dentro do ambiente salesiano, aí chegaram os primeiros convites, né? Por que não querer ser um salesiano também? Mas ainda assim eu voltei, terminei o meu colegial por fora, né? E aí depois sim, então veio essa chamada aí. Isso é uma coisa muito interessante, padre, porque assim, nós sabemos que, e cremos, né, que o carisma é algo dado por Deus, né? Mas para algumas pessoas parece que não tem como fugir, né? Porque nós lidamos com jovens, às vezes em discernimento ou em dúvida. Muitos deles quero ser padre, mas não sei onde. Essa foi foi o meu questionamento na época, né? Até tentei pelos salesianos, mas os salesianos falaram, não, vai para Canção Nova. Fui, graças a Deus. Mas assim, na época Padre Beni, Padre Guedes, enfim, todos esses padres que cuidavam ali na época da questão vocacional. Mas para outros padres parece que a coisa era muito clara, né? E houve então essa clareza da sua vocação, porque o ambiente era isso. O ambiente, exato. Eu acho que isso é até bonito a gente colocar isso, né? Como a família tem uma importância muito grande, como a gente ter alguns sinais, né? Externos de certo cuidado, né? Isso chama atenção. Até hoje eu me lembro, né, dessa cena da minha mãe acendendo a vela, a imagem de Nossa Senhora, esses detalhes, né, que sempre caminharam conosco. E fato é que, mesmo tendo um tio padre, acho que a mesma experiência que a tia Helena contou, né, ela não pôde conviver muito com o irmão, porque ela tinha 1 aninho quando ele foi. O meu tio já era seminarista, padre, eu estava nascendo, né? Eu fui o primeiro sobrinho que ele batizou. Olha só. Né? E a nossa história é legal por isso. E quando eu já estava fazendo a experiência no seminário, a primeira experiência, até comecei com o atual padre Marcelo Rossi, né? Ele passou em casa e, por acaso, ele ficou sabendo que eu estava fazendo a experiência, né? Claro, ele tem uma certa incidência, sim, né? Ele celebrava na casa dos meus avós, eu achava aquilo bonito, o padre celebrando dentro da casa, né? E eu até pensava um dia, quem sabe eu faço uma experiência dessa, né? Então, mas tem sim, acho que essa importância de alguns, né, sinais que são muito naturais ali, né? São sinais que facilitam a ação de Deus, né? Sim. Porque antes mesmo de nós vivermos uma experiência, não vou nem dizer mundana, mas uma experiência pagã, como hoje em muitas realidades familiares, infelizmente, mas tem ali a base, isso é o mais importante, né? Nós conversávamos ali antes de começar o programa e eu gosto sempre de deixar isso aqui muito claro. Aqui não é o PHN, aqui não é para nós contarmos a revolução que aconteceu na vida da pessoa, né? Mas é para contar justamente esses passos que nós vamos fazendo na fé. Assim entrou Dom Bosco na sua vida. Mas o que o senhor está fazendo aqui, do dia que nós estamos fazendo um programa especial
para Monsenhor Jonas? Quando é que ele entra na sua vida, na sua história, e por que é assim? Porque vocês são, digamos assim, né, são confrades, vamos dizer assim, né? São salesianos, porque o Monsenhor, por mais que não seja... Isso. Aí vocês ficaram todos meus sobrinhos pronto, agora. ficamos Porque... todos seus sobrinhos. São irmãos, né? Como é que foi essa experiência? Novamente volta na minha infância, né? O meu irmão mais velho, ele foi parte da primeira comunidade, quando começaram aquelas conversas, né, de uma comunidade ali Cruzeiro, Queluz, não é? Meu irmão participou desse início aí, com pessoas marcantes ali, né? Lourdinha, tinha um grupão grande lá no início. E por conta disso, alguns encontros até se davam ali em casa, em Cruzeiro. Né? Então, essa coisa desse ambiente, ele também passeou muito ali perto de nós. E depois, nós não tínhamos ainda aquele espaço todo, né? Era Rádio Canção Nova, 1020 kHz. E eu sou o sócio número 1441. Eu tenho essa carteirinha e guardo, né? Quer dizer, imagine quantos milhões de sócios, né? Você está ali na numeração, ali 1441, uma carteirinha verdinha. E eu era também arrecadador. Daquele tempo que a gente saía na rua, nas casas, com um bloquinho, né? E aí entregávamos todos ali, né? Os arrecadadores para a coordenadora, né? Então, essa participação com a Canção Nova, ela era muito intensa para nós. Sim, eu era molecote, meus 10, 11 anos, né? E a gente escutava a Canção Nova o dia inteiro. Né? Eu lembro que tinha um programa sábado à tarde, e eu era fãzão da Utopia do Padre Zezinho. Era um programa que durante a semana você pedia músicas. E no final, no sábado, eram as 10 mais, né? E eu chorava quando a Utopia ficava em segundo, ela tinha que ganhar em primeiro. Ligava umas 10 vezes por dia, eu fazia todo mundo ligar até essa Utopia. E o apresentador na época, Ramon, ele até brincava, né? A música era do Silvio, né? E até o dia que tinha um sorteio de uma Bíblia. Aí eu ganhei, né? Enfim, a Bíblia, né? Essa Bíblia existe lá comigo ainda, né? Olha, ela está quase na UTI, mas ela está lá intacta. Tá lá, né? que bom, pelo menos ela foi usada. Ela muito. Né? Então, essa coisa de ter ali a Canção Nova, né? Me lembro acontecimentos fortes, né? Quando queimou um reprodutor, né? Um aparelho grande, né? Começamos projetos, Monsenhor Jonas lançou o projeto Neemias, né? Em casa, minha mãe transformou a nossa sala de entrada num bazar. Né? A gente fazia de tudo para arrecadar dinheiro. Pensa, você abrir a sua casa para o povo da rua entrar e vender o que puder e fazer campanha, enfim. Então, foi muito forte para mim, né? Essa presença Canção Nova. E aí estava o Monsenhor, né? Sim. É um padre sempre muito querido e eu particularmente tenho alguns momentos muito especiais assim com ele, de encontros, né? Isso é algo marcante. Nos fale algum. Me lembro, por exemplo, uma vez fui à Canção Nova, foi no dia que vocês todos, né, me ligaram assim, olha, padre, você poderia vir fazer uma quinta-feira aqui com a gente? Eu falei, posso, acho que eu estava em Pinda na época, porque assim, toda a equipe, inclusive o Monsenhor, nós vamos todos lá acho que para São Paulo, porque ia ter um momento com o Papa, enfim, e a gente queria alguém que ficasse aqui meio âncora, né, pregasse de manhã, desse a adoração, pregasse à tarde, rezasse a missa, topa, falei, com muito prazer. E eu fui de manhã, né, para lá, fiz a pregação, só que aí veio a surpresa, a hora que eu terminei a pregação, sempre tem uma assessora do Monsenhor, né, ela me disse, olha, o Padre Jonas quer lhe dar um abraço, ele está aqui no escritório dele. E aí eu fui no escritório dele, imagina, né, pra gente pequenininho assim, cheguei lá, encostou a porta, pediu para sair todo mundo e fiquei com ele, menino, foi coisa de uns 50 minutos uma conversa assim, que ele, sabe, foi uma coisa muito familiar, né, me ungiu, né, ele, posso lhe dar uma unção? Eu falei, pelo amor de Deus, claro que eu quero, né. Me lembro que ele pegou, o Gabriel Chalita tinha lançado aquela biografia dele, ele perguntou se eu já tinha esse livro, eu disse que já, falei, então o seu dê de presente para alguém, porque eu quero lhe dar um, né? E sentou e foi fazendo uma dedicatória. Pense numa página, ele ia falando, olhava para mim, escrevia, falava, isso é uma relíquia que eu tenho, né? E ficamos ali assim um tempo imenso, né, de afeto mesmo, né?
E aí algumas coisas pessoais que a gente gostava de conversar, né? Algumas brincadeiras que ele tinha comigo, olha, eu ainda te espero aqui, né? Mas foi uma coisa assim, de hora que eu saí ali fora, até a Luzia estava por aí, falou, olha, nem com a gente ele conversa tanto tempo assim, né? Brincando, né? Mas foram momentos assim que para mim são marcantes, né? Pelo carinho, pela pessoa, né, admirável, né, que o Monsenhor ele significa na minha vida. Por essa história que ele teve com os salesianos, né, mais intimamente, né, não era o meu tempo, mas ele conta isso para nós, né, e de tudo que esse homem foi capaz de fazer, né. Ele foi esse lado ousado de São João Bosco, né, ele não teve medo e graças a ele, né, toda essa família, né, Canção Nova está aqui, né, então... O próprio Monsenhor, ele sempre fala isso, né, que quando ele olha para Dom Bosco, ele ainda se sente fazendo absolutamente nada, né? Porque Dom Bosco, ao seu tempo, com as limitações próprias do seu tempo, com tudo que vivia ali Dom Bosco e todos os arredores ali, os primeiros salesianos e tudo, e nós reconhecemos toda a obra, né, salesiana no mundo. E Monsenhor Jonas, eu tive a oportunidade de participar de alguns encontros mundiais da família salesiana enquanto estive em Roma. E muitos ali que eram da família salesiana, né, do grande grupo da família salesiana, que são os fundadores e que eram salesianos, como o próprio Monsenhor Jonas. E então essa marca salesiana no mundo que é para todos os tempos, né? E hoje, se Dom Bosco estivesse vivo, ele faria muito mais ainda, né? E que Deus agora encarrega cada um de nós, né? E eu falo cada um de nós porque também a mim, como padre, e eu falo com muito gosto da família salesiana, também me sinto responsabilizado, me sinto provocado por Dom Bosco, né? O senhor foi lá na paróquia onde nós estamos, na paróquia Santa Cândida, temos lá Nossa Senhora Auxiliadora e Dom Bosco, porque é uma provocação que Dom Bosco sempre faz a mim de maneira especial, que ao seu tempo, com todas as limitações próprias do seu tempo, ele fez o que fez, nós temos que fazer ainda muito mais, né? E nisso nós temos aí esses exemplos, como Monsenhor Jonas Abib, como tantos outros que já passaram, né? Como o próprio Dom Orione, que fez ali aquele caminho rápido, fundou os Orionitas, e tantos outros, né? Santos, inclusive, como Domingos Sávio e tudo, e que marcam para nós, provocando-nos a uma resposta hoje. Nós vamos caminhando já para o término do programa, mas o senhor, como um salesiano autêntico, e que, se nós falamos em salesiano, nós lembramos de jovens. Sim. E nós sabemos, infelizmente, como está provocativa para o contrário a vida dos jovens. Nós acabamos de ouvir o testemunho do Tiago Marcon, que pela presença do Monsenhor Jonas na vida dele, tudo aquilo que ele foi aprendendo. O que o Padre Silvio diria para os jovens de hoje? Meu Deus, que responsa! Provocado por Dom Bosco, provocado por Monsenhor Jonas, mas provocado principalmente pelas suas inquietações como salesiano. Hoje, como pároco, né, de um modo especial no trabalho que realizo ali com jovens, né, dentro da minha paróquia, também da parte dos colégios, né, quer o nosso, quer das irmãs salesianas com quem também atuo, as oportunidades que eu tenho de estar com eles, né, eu sempre me recordo desse lado afetuoso de Dom Bosco, né? E não vem para mim, Padre Anderson, como se fosse assim, um clichê ou, né, vender uma imagem, seria ridículo da nossa parte, né? Mas me vem sempre muito forte essa sensação, como é bom estar com eles. Então a esses jovens, né, que estão tão próximos a nós, eu sempre expresso uma palavra de encorajamento, né?
Brinco, né? Cuidado que o bicho-papão está aí, né? Qualquer deslize a gente tomba, né? Nós não estamos seguros, né? Nessa travessia, né? Mas sobretudo olhando, né, o desafio social que nós vivemos hoje, né? Essa marca que vai descristificando, né, a nossa sociedade. Por conta disso, como é triste enxergar uma juventude, né, se vendendo de maneira muito barata, né, pelas propostas oferecidas. Mais do que tudo, né, tentar provocar neles, né, algo que possa chamar a atenção. Não adianta num primeiro momento chegarmos com um discurso o qual eles não vão compreender. Talvez seja essa ousadia do próprio Jesus Cristo, né, que entrou em alguns departamentos da vida humana que até então o ambiente religioso não quis chegar. Ou que o próprio São João Bosco, né, quando ele andava pelas ruas de Turim e preocupado com aqueles moleques lá nos andaimes, né, não era uma área até então dele, mas ele entrava ali, às vezes os donos, né, os empreiteiros ali se estranhavam a figura daquele padre. Então, às vezes, eu acho que é nessa ousadia de tentar chegar e oferecer, em primeiro lugar, um rosto amigo e uma proposta que, de repente, possa atraí-los, né, para que, no segundo momento, então, eu digo para eles assim, se vocês puderem, ao menos, né, abrir os corações para que esses homens de Deus cheguem aí, né, já seria algo muito bom, porque a partir daí o trabalho é nosso, né? É como chegar ali para tentar atraí-los para nós. E aí sim, poder oferecer essa proposta ousada, né, tão bonita, que tenho certeza, se eles derem a oportunidade de conhecerem, né, a vida será transformada e isso não tem erro. Abram os corações e deixem entrar, né? Como aqueles jovens no tempo de Dom Bosco, como jovens lá no começo da Canção Nova, com Monsenhor Jonas e tantos e tantos e tantos hoje. Que Deus possa usar-nos para entrar no coração destes jovens. Padre Silvio, foi rapidinho, mas aqui ficou o convite também para o senhor, para que o senhor volte, né, com um programa inteiro e aí contar essa história, porque como eu falei para a tia Lina, eu falo ao senhor também. O senhor sentando aí, o senhor recebe um selo. Cuide dele. O senhor Gostei. É gente de fé. Amém. Este e todos os outros programas você também pode acompanhar a hora que você quiser no Canção Nova Play, que é o canal da Canção Nova no YouTube. E o que será que o próprio Monsenhor Jonas tem para nos dizer neste dia? Gente, a única coisa que impede o poder de Deus é a nossa incredulidade. A única coisa que impede o poder de Deus é a nossa incredulidade. Pelo contrário, o que abre as portas para que o poder de Deus se realize é a nossa fé. Mas veja, nem é preciso que seja uma grande fé. O próprio Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Por que o grão de mostarda tinha força? Porque era semente. Era pequenininha, mas era semente, tinha força. A nossa fé é assim. Nem é preciso ter uma grande fé. Não, a nossa fé, mesmo que seja pequenininha, ela tem a qualidade de fé. E ela abre as portas para o poder de Deus, porque o que age não é a nossa fé, o que age é o poder de Deus. A nossa fé apenas abre a porta. Se nós abrirmos a porta, mesmo com uma pequena fé, Deus age.